Vítima de violência, menina de 5 anos morre em acerto de contas em Ceilândia. O alvo era o irmão dela, que foi baleado, mas passa bem. Gasolina nas alturas. O governo se reúne com o presidente da Petrobras em busca de uma saída para as altas sucessivas dos combustíveis. Mas o encontro termina sem anúncios ou mudanças na política de preços. Nota legal, morador do Lago Sul leva sozinho R$500 mil em sorteio. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre violência. Um suposto acerto de contas entre gangues acabou custando a vida de uma criança ontem em Ceilândia. Maria Eduarda, de apenas 5 anos, morreu ao ser atingida por balas perdidas na cabeça e no peito. O irmão dela, Marcos André, era alvo principal do atirador. O jovem de 19 anos também foi baleado, mas não corre risco de morte. Ninguém foi preso até agora. Um sorriso que foi apagado por um tiro. Maria Eduarda, de 5 anos, foi morta dentro da própria casa, na quadra 18 da expansão do Setoró. Testemunhas disseram que os tiros foram disparados por um homem que estava em um carro preto. Primeiro, ele atirou na perna do irmão da Maria Eduarda, Marcos André. A menina que estava saindo da porta de casa para pegar milho de pipoca também foi atingida pelos tiros na cabeça e no peito. A família, que preferiu não gravar entrevista, diz que a Maria Eduarda já caiu morta. O portão, a parede e a janela ficaram com marcas de tiro. Marcos André, de 19 anos, ainda está no hospital, mas, de acordo com a família, passa bem. O crime foi na noite dessa segunda-feira e a investigação sobre o caso está na 24ª Delegacia, que fica no Setoró. Um servidor do GDF foi preso por grilagem de terras. Foi hoje durante uma operação da Polícia Civil contra o parcelamento irregular do assentamento 26 de setembro, em Taguatinga. Cerca de 80 casas foram construídas em uma área pública. Entre os alvos da operação está um auditor fiscal tributário da Secretaria de Fazenda do DF. Ele é acusado de receber propina para promover cadastramento do IPTU dos lotes irregulares em parceria com uma quadrilha de grileiros. Foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em Águas Claras, Vicente Pires e Parkway. Em nota, a Secretaria de Fazenda disse que colabora com as investigações e está à disposição da polícia. Olha, a polícia ainda está à procura dos assaltantes que explodiram um cofre hoje cedo em um posto de combustíveis no Gama. Até o momento, não se sabe o valor em dinheiro que foi levado pelos bandidos. A explosão foi tão forte que a tampa do cofre foi arremessada a mais de 5 metros para fora do posto. A Polícia Militar isolou a área e o esquadrão antibombas fez buscas por mais explosivos, mas nada foi encontrado. A PM informou que na hora do crime não havia nenhum funcionário e o posto estava fechado. E pressionado pela insatisfação geral com os preços dos combustíveis, o governo tenta uma saída para amenizar os aumentos quase diários do diesel e da gasolina. Hoje pela manhã, os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, de Minas e Energia, Moreira Franco, se reuniram com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. No vai e vem dos preços, hoje tem aumento, mas amanhã vai ter redução nas refinarias. Quem traz mais detalhes é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. É porque está difícil abastecer o carro, né, Renata? Está todo mundo reclamando. Boa tarde. Rodrigo, como é que não reclama, né? Está pesando, cada dia que passa está pesando ainda mais. Muito boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, olha, só na semana passada foram 5 reajustes no valor dos combustíveis. Para a gente ter uma ideia, nesse mês só, estamos falando desse mês, a gasolina teve 12 reajustes. Então, realmente está ficando insuportável essa situação. E o governo, claro, vem sendo pressionado e em ano de eleição tenta aí dar respostas. Para a gente ter uma ideia, só sobre os impostos, falando de gasolina, os impostos chegam a somar, totalizar no valor aí de 45%. Então, 45% quando a gente abastece ali o carro, é só de imposto. Agora, a grande pergunta é, será que o governo está disposto a abrir mão dessa arrecadação? Possivelmente não. Foi exatamente isso que o ministro da Fazenda, depois dessa reunião aí que você se referiu, ele falou exatamente isso, né, que o governo tem um pouquíssimo espaço ali para ter qualquer redução aí com relação às taxas que a gente paga. Hoje a Petrobras
anunciou a redução do preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Então, teoricamente, isso viria para o consumidor a partir de amanhã. Mas é uma redução muito pequena, Rodrigo. É uma redução aí, a gasolina deve reduzir 2,8% e do diesel 1,54%, mas repito, isso nas refinarias. Essa redução de hoje nada tem a ver com relação aos protestos realizados aí com os caminhoneiros e muito menos com essa atitude aí do governo. Não tem nada a ver, porque a Petrobras, ela adota uma política de reajuste desde julho do ano passado e a nova metodologia leva em consideração a variação aí do petróleo e dos derivados no mercado internacional e também a alta do dólar. A gente acompanha aí o dólar, vê que o dólar realmente está subindo bastante, né? Está disparado. Então, é realmente pouco provável alguma mudança. Depois dessa reunião que você se referiu aí com os ministros da Fazenda, Minas e Energia, o presidente da Petrobras, ele conversou com a imprensa, falou um pouco sobre o que foi essa reunião, mas olha, pelo visto, nada vai mudar. Vamos ouvir o que o presidente da Petrobras falou. O que se procurou e o que eles gostariam da Petrobras eram informações sobre a dinâmica do mercado, sobre como é que o governo poderia considerar eventuais medidas que ainda serão discutidas posteriormente, mas não dentro do âmbito da Petrobras, uma vez mais, porque é reconhecido que a política da Petrobras ela é um simples reconhecimento dos preços, uma vez mais, do mercado internacional e do câmbio. Em hipótese nenhuma, em nenhum momento passou pela cabeça do governo que poderia pedir qualquer mudança numa política que é da exclusiva alçada da Petrobras. Cláudio Humberto, muito boa tarde. Em resumo, nada vai mudar? Com toda a sua arrogância, o presidente da Petrobras acabou desmascarando o próprio governo, né? O governo o convoca para uma reunião aqui para tratar dessa política criminosa de ajustes diários dos preços dos combustíveis e ele chega e acaba desmascarando tudo. Diz que é tudo uma encenação, ele não usou essa expressão, mas disse que o governo jamais considerou alterar essa política. É uma política que arruína, que condena a ruína muitas atividades que dependem diretamente do preço do combustível. Os taxistas, os motoristas de aplicativo, os caminhoneiros, as empresas transportadoras de pessoas e de mercadorias, tudo isso afeta, impacta no preço. Agora há pouco tomamos conhecimento da Entidade Nacional do Setor de Transporte de Passageiros já anunciando um novo aumento no preço da passagem como decorrência dessa escalada criminosa de preços do combustível. O presidente da Petrobras diz que leva em conta os preços internacionais do barril de petróleo, com aquela pose de quem está fazendo isso, é um reconhecimento dos preços, né? Mas ele finge ignorar, ou ignora na prática, né, que os salários na Petrobras, que é um pedaço bom dos seus custos, são pagos em reais. Quando a Petrobras se aperta, tem algum tipo de prejuízo, precisa, enfim, fazer um investimento mais vultoso, se socorre do Tesouro Nacional. A energia elétrica que move a produção na Petrobras é nacional, o preço é nacional. Os insumos da Petrobras são todos nacionais. Só na hora de fazer lucro, um lucro abusivo, é que eles recorrem a essa cotação internacional. Inclusive ignorando que a Petrobras exporta metade da produção de petróleo bruto. Portanto, a Petrobras também é beneficiada por essa alta de petróleo na cotação internacional. Só que não repassa para a economia brasileira os benefícios dessa alta como exportador de petróleo e também não devolve ao Brasil os benefícios que recebeu e muito dinheiro público que recebeu para ser o que é hoje, uma empresa que causa tanta infelicidade à população brasileira. No primeiro dia em que a solicitação de aposentadoria passou a ser feita apenas pela internet, muitos contribuintes tiveram problemas e acabaram indo pessoalmente às agências do INSS em busca de atendimento. Confira na reportagem do Rodrigo Miranda. Com a mudança, a pessoa só terá de comparecer a uma agência se houver alguma pendência no pedido. Mesmo assim, muitos buscaram atendimento presencial porque não estavam conseguindo fazer o procedimento pela internet, nem pelo aplicativo e muito menos pelo telefone 135. Olha, se o sistema realmente fosse eficiente, seria ótimo, porque evitaria do cidadão, o usuário, sair da sua casa para poder ir na agência, né? Evitaria o tempo, né, e dinheiro. Só que, infelizmente,
o site não funciona. Pede uma senha, não completa o acesso, você tem que fazer login. Essa senha agora eu consegui aqui, foi fornecida agora. Aí que eu vou conseguir entrar no site para mudar a senha. Mas você indo pegar o site para você mesmo entrar, não consegue. De acordo com o chefe de serviço do INSS, os problemas ocorreram devido ao elevado número de solicitações que foram feitas pela internet, mas tudo já foi normalizado. Ocorreu uma demanda acima até do esperado, pelo interesse das pessoas, curiosidade e também pela novidade. Então nós tivemos algumas intercorrências de manhã cedo com os sistemas, já foi equacionado, o site está operando normalmente. O atendimento online também passa a valer para pedidos de salário e maternidade. De acordo com o balanço do primeiro dia da mudança, 26% dos requerimentos eletrônicos já foram processados automaticamente. A expectativa é que a medida ajude a desafogar a Previdência e traga um alívio aos cofres públicos no futuro. Economia com correção monetária, gastos com papel, com impressora, com computadores, energia elétrica. Então tem uma série de benefícios que não temos como mensurar agora. A gente estima que isso tem uma economia significativa e para os próximos meses, próximo semestre, a gente tenha já números mais consolidados para poder passar sobre a economia. Também nesta segunda-feira chegou ao fim o prazo para quem recebe auxílio-doença de agendar a perícia nas agências do INSS. Mais de 59 mil pessoas foram convocadas, mas, segundo o Ministério do Desenvolvimento, quase 48 mil não fizeram agendamento. Quem perdeu o prazo, encerrado ontem à noite, terá o benefício suspenso. Então anota aí o número do INSS, que é 135, já o site é o meu.inss.gov.br. Cláudio Humberto, a gente viu que de imediato não resolveu o problema aí, né? Olha, é o seguinte, eu sempre lembro nessas ocasiões do Barão de Itararé, né? Ele dizia que, com muita graça, de que de onde menos se espera é dali que não sai nada mesmo, né? E é o caso da burocracia brasileira. Era bom demais para ser verdade. A gente, desde o primeiro momento aqui, está desconfiando da eficácia dessa medida para tirar as pessoas dos postos o objetivo é esse, é parar com aquela coisa, com aquela imagem tradicional de um monte de velhinhos sendo maltratados com esperas extenuantes nos postos de INSS, tudo sendo tratado agora por internet. Só faltou combinar com a internet, que não funciona. O sistema está sempre fora do ar, a senha nunca é confirmada, as coisas simplesmente não funcionam e o prejudicado, como sempre, é o cidadão. E a seguir, a novela dos semáforos de Águas Claras continua. O funcionamento vai ser alterado. Então, entenda logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.